Boa tarde, gente. Me chamo Valéria Costa e podem me chamar de Valéria. Eu gostaria de dar boas-vindas para vocês e agradeço por todo mundo se propor a estar hoje aqui reunido para a gente talvez chegar a uma solução. Primeiro, eu gostaria de confirmar o nome de vocês. Bruna Martinelli. A senhora gostaria de ser chamada como? Bruna mesmo. Luan Oliveira. Gostaria de ser chamada como? Pode ser Luan mesmo. José Otávio Paiva. O senhor gostaria de ser chamada como? Vamos chamar de Otávio. Tereza Cristina. Tereza. Rick Oliveira. Vamos chamar de Henrique. Eduardo Bonfim. Pode me chamar de Eduardo. E Marcos Gabriel. Marcos. Gente, inicialmente alguém já participou de alguma mediação aqui como advogado, parte. Mesmo assim, eu vou tirar um tempinho para explicar para vocês sobre a mediação. Aqui eu estou por livre e espontânea vontade, porque eu acredito que a mediação é uma solução muito efetiva para conflitos como os que estão aqui hoje. A gente vai trabalhar com vocês, tentar esclarecer alguns pontos e tentar avaliar as decisões, os posicionamentos e que talvez vocês cheguem a alguma decisão. Eu gostaria de dizer que eu não sou juiz, eu não vou impor uma solução, apesar que aqui eu vou ouvir e tentar interpretar as partes, eu sou totalmente imparcial. E o meu objetivo é facilitar a conversa, a interação entre vocês, os pontos, o que realmente está dificultando a conversa. Também a gente achar quais são as divergências para, enfim, talvez vocês, enquanto parte, chegar a uma solução. Eu gostaria de dizer também que aqui é um momento totalmente informal. Então, a qualquer momento que surja alguma dúvida, seja procedimental, o que vocês não estejam à vontade, podem falar. Além disso, eu gostaria de falar do sigilo, que é algo muito importante. Tudo que a gente discutir aqui não vai sair, caso vocês não queiram, exceto caso tenha o que nunca aconteceu, algum incidente, algum crime dentro do ambiente da mediação. Então, possivelmente eu terei que testemunhar sobre isso. Mas aqui, o principal objetivo é que as partes, vocês, possam falar, explicar, falar para outra parte o porquê a gente chegou a esse conflito, qual é a parte que está incomodando, o que está de errado. Além disso, se vocês mesmo assim não se sentirem à vontade para dialogar entre si, vocês podem a qualquer momento sugerir uma sessão individual. O que seria isso? Eu ouviria as partes de forma individual, um a um. Primeiro, a parte autora, que foi o IBAMA e o MPF, depois falaria com o SESC, seu advogado, e posteriormente com a associação, que também tem interesse nessa demanda. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Pronto. Eu gostaria de falar também que é essencial para a mediação que vocês se respeitem, que todo mundo quer ser ouvido e também vai ter a oportunidade de falar. Então, quando outra parte, outra pessoa estiver falando, é essencial que vocês fiquem em silêncio e possam compreender. Além disso, eu gostaria que vocês dirigissem a palavra a mim, que vocês me explicassem o que está acontecendo. A qualquer momento, durante o que vai sendo produzido, podem anotar, fazer anotações, principalmente de fatos que vocês tenham conhecimento, estejam tendo conhecimento no momento dessa conversa, porque é justamente o momento para esclarecer. Além disso, é muito importante que vocês escutem a outra parte, entendam a percepção dela, por que estamos aqui. Por fim, eu gostaria de falar que a gente não vai ser obrigado a chegar a uma solução, mas que é muito interessante e depende da participação das partes e se isso realmente é possível. Caso seja possível, a gente vai fazer um acordo formal no final da audiência e que todos concordarem vão assinar. Além disso, eu gostaria de dizer que agradecer, principalmente aos advogados,
que se propuseram a estar aqui para ajudar e auxiliar a chegar a uma solução e passar uma certa segurança para as pessoas que estão sendo auxiliadas por ela. Além, por fim, realmente chegando ao fim, eu gostaria de falar para vocês sobre o tempo. Normalmente a mediação, existe um tempo para que as partes falem, mas eu vou deixar bem livre para vocês falarem. E caso seja necessário, eu vou perguntar se tem mais alguma dúvida e assim ver como se a gente está sendo produtivo ou não. Caso seja produtivo, vai dar continuidade. Caso eu veja que está tendo realmente uma falta de diálogo, eu vou pedir ou vocês sugerirem uma sessão individual, senão a gente vai passar realmente para o procedimento formal. Então, para falar primeiro, normalmente a gente escuta quem propôs a ação. No caso, o Ministério Público Federal e o IBAMA. E depois, a outra parte vai ter também seu momento de falar. Alguma pergunta? Então, gostaria de também dizer que o mediador, antes da sessão, tem pouquíssimo contato com o processo. Então, eu vou pedir para as partes conversarem e explicarem um pouco para mim o que está acontecendo. Inicialmente, a gente escuta quem propôs a ação, que foi o IBAMA e o MPF. Posteriormente, a gente vai ouvir as outras partes. E, quando acabar esse momento, vamos passar para tentar chegar a uma solução. O representante do IBAMA, você pode me falar um pouco, porque a gente chegou aqui, quais são os problemas? Bom, eu vim como representante do IBAMA e a situação é o seguinte: o SESC construiu um prédio na praia sem ter pedido a autorização do órgão. A gente não teve conhecimento disso para poder produzir um estudo de impacto ambiental, já que a gente é quem tem o dever de produzir todo esse licenciamento ambiental para ver se realmente essa obra é viável, a questão de todos os impactos ambientais que vai causar, porque é uma área de proteção permanente. E eles fizeram essa construção sem o IBAMA ter esse conhecimento, sem poder ter feito essa fiscalização e ter produzido todo esse estudo. O que acontece é que numa fiscalização depois, a gente percebeu que toda essa construção deve ter trazido muitos impactos ambientais para essa área, já que era uma área de preservação permanente. Porque é uma área que envolve a questão de dunas e a gente percebeu que toda aquela parte de vegetação que é responsável por fixar aquela duna naquele lugar foi retirado para poder se fazer a construção de calçada, a construção de um muro que é que envolve todo esse prédio. E o grande questionamento é justamente esse. Foi cometida essa infração por parte do SESC de ter construído sem ter pedido esse estudo de caso para poder ter essa implantação desse prédio, sem ter pedido o licenciamento ambiental, que é justamente o órgão da gente que é responsável por todo esse processo. Alguma coisa ainda que o senhor queira acrescentar? Não, eu só achei estranho porque eu vi que eles questionam o laudo que o IBAMA fez. E é justamente isso que eu queria asseverar, é que a gente é responsável por fazer toda essa fiscalização. Ok, obrigada, Bruna. Bruna, a senhora, agora esse é o momento de falar, e eu gostaria que a senhora adicionasse ou falasse um pouco mais sobre esses problemas que talvez surgiram ou vão surgir por causa da obra do SESC. Como o representante do IBAMA falou, o SESC ele construiu em uma área de praia, em uma área que é de preservação ambiental. E ele construiu sem o devido licenciamento do IBAMA. O IBAMA ele tem uma competência legal para essa matéria ambiental e também para a parte da política de polícia administrativa. Ou seja, o IBAMA tem essa previsão legal de poder fiscalizar se os órgãos, se as pessoas estão construindo de acordo com o meio ambiente, que é o fim do IBAMA. Além disso, o IBAMA também tem todos os aparatos para fazer esse auto de infração. E também tem na lei, que é na Lei 6.938,
por mais que ela tenha sido um pouco revogada, ela dá essa autorização para o IBAMA ele fiscalizar e ele autuar essas multas. Além disso, o SESC, além dele ter o dever de reparar o dano que ele causou, ele não deveria ter inicialmente feito dano nenhum. E por mais que essa construção que eles fizeram tenha tido a autorização do CESAMA, tem uma resolução do CONAMA, que é a resolução número 237, que ela exige a participação do IBAMA, sempre que for ter alguma construção que tire a vegetação do local. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Ok. Agora eu queria perguntar, ouvir um pouco das perspectivas, dos problemas ou contradições que o SESC, o representante do SESC, Marcos, quer falar sobre isso, para a gente ver quais são os pontos que são. Boa tarde a todos. Eu acho que primeiro eu preciso esclarecer que o que está sendo discutido neste momento são 3 construções específicas. Uma se refere ao muro de contenção, que foi construído porque era indispensável para a construção do prédio. Também era necessária a rampa para, seria uma outra construção, que também está sendo questionada no laudo realizado pelo IBAMA, que era de indispensável construção para se ter acesso à praia e também à parede de enroncamento. O SESC, quando realizou essas 3 construções, no terreno que foi realizada essas 3 construções, não se tinha absolutamente nenhuma vegetação. Então, não é possível nos imputar essa responsabilidade, tendo em vista que nós absolutamente não trouxemos qualquer prejuízo ao meio ambiente. Além disso, o que foi proposto tanto pelo Ministério Público quanto para o IBAMA é inconcebível de se fazer, que no caso seria a destruição destas obras. O SESC ele tem um papel fundamental na sociedade, é uma entidade privada que possui atuação no serviço público e sempre está atuando em prol da população, da coletividade, especificamente em relação ao trabalhador. Acabar, destruir, demolir essas obras iriam comprometer demasiadamente a nossa atuação naquele lugar específico. E então, desse modo, a solução que o Ministério Público e o IBAMA trouxe não é algo prático e nem benéfico, nem para o SESC, mas sobretudo para a população. Reitero, não trouxemos absolutamente nenhuma consequência para o meio ambiente. O local onde foi construído as 3 obras, onde as 3 obras foram realizadas, não tinha nenhuma vegetação anteriormente. Por consequência, não pode, o Ministério Público, o IBAMA e o Judiciário posteriormente, não pode nos responsabilizar em relação a qualquer dano. Ok. Senhor Marcos, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acredito que o problema é esse mesmo que eu expliquei, que o SESC tem, eu como diretor executivo do SESC, a instituição tem a consciência limpa de que não trouxemos nenhuma consequência e temos esse papel social, sobretudo em relação ao meio ambiente, temos muita atenção nesse contexto, então jamais teríamos uma postura que pudesse prejudicar. Rick, agora você, enquanto representante da associação, como terceiro interessado, eu também gostaria que você falasse dos seus anseios, dos problemas que você vislumbra nessa situação. Perfeito, doutora Valéria. Então, eu sou presidente, né, da Associação dos Banhistas e nessa condição eu infelizmente não tenho como contribuir aqui nas questões de direito, nas questões de processo. Eu estou aqui para defender o interesse dos meus associados, né? Estou aqui para defender os interesses dos banhistas. E dito isso, essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque
de um lado está o IBAMA e o Ministério Público querendo interromper a obra, e a obra por si só, de fato, ela traz um prejuízo de acesso para os banhistas, mas também, se a obra tivesse concluída, esse transtorno não estava acontecendo. Os banhistas estavam aproveitando normalmente a praia, ou melhor, estariam aproveitando melhor, porque dentro das obras do SESC está uma rampa de acesso. Então, como o próprio diretor do SESC disse aqui, eles estão a favor da população. E é assim que eu vejo também, porque essa rampa de acesso ia melhorar e muito o acesso à praia para todos os banhistas, que é quem eu estou representando aqui. Em segundo lugar, eu fico preocupado porque, como eu disse, o pouco que sei do direito, o que sei é que o Ministério Público, o papel do Ministério Público era ser guardião, era ser fiscalizador a favor do interesse público, a favor da população. E, pelo que eu estou entendendo da situação, é o Ministério Público que está entravando, que está dificultando, que está piorando a situação para a população. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser colocado em pauta aqui. Era só isso que eu tinha para acrescentar, doutora. Mais nada? Só para eu entender aqui, as obras eu acho que o representante do SESC que pode responder melhor, já foram concluídas? Já foram concluídas. Pronto, é isso que eu queria saber. Agora eu quero ouvir o Procurador Federal, que também veio aqui com um papel tão importante para auxiliar no nosso debate. O que você tem a acrescentar sobre isso? Eu só gostaria de reiterar o que os meus colegas falaram, que o SESC não respeitou a resolução 369 de 2006 do CONAMA e que houve o laudo técnico de vistoria do IBAMA falando sobre as infrações ambientais na supressão de vegetação permanente de zona fixa. Que o colega aqui falou que não houve nenhuma supressão na vegetação, e eu acho que o laudo técnico do IBAMA comprova isso, e então muito mais do que acrescentar pelo que os meus colegas já falaram. Ok. O senhor advogado do SESC, que também pode contribuir para essa discussão, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do que o senhor Marcos já abordou, fala também dos entraves que o senhor está vendo até então. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar a postura institucional do SESC, que é uma instituição privada, claro, mas que ela tem como parte dos princípios fundadores respeito ao meio ambiente, respeito ao lugar onde ele vive, onde ele está localizado. Inclusive, o ambiente onde essas construções estão localizadas, ele serve justamente para enriquecer aquele ambiente. A gente tem complexos educacionais, complexos esportivos, tudo para enriquecer aquela comunidade e contribuir com a sociedade de uma forma geral. Algumas questões legais que meus colegas bacharéis em Direito ressaltaram é que a doutora procuradora ela falou de uma resolução e o procurador do IBAMA falou de outra resolução. São resoluções diferentes. Uma diz respeito à possibilidade de construir locais onde existe vegetação já nativa e tal, preservada, e outra diz respeito a construir locais locais permanentes de duna fixa, ok? O que essa questão é um pouco melhor esclarecida sobre uma das resoluções, esclarecida no laudo. A parte aqui do... Qual é o seu nome? Luan. Doutor Luan, você citou que nós questionamos o laudo de vocês, nós respeitamos realmente o trabalho de vocês, sabemos que é uma coisa que vocês são qualificados para produzir esse tipo de laudo e não queremos respeitar de forma alguma o trabalho de vocês. Só que este laudo não foi requisitado por nós. Foi o juiz que ele falou que queria fazer um laudo justamente imparcial, já que vocês são parte e podem produzir um laudo, para saber de fato qual foi a situação, qual foi o dano ambiental que foi produzido naquele local. O que isso constatou no laudo é que não há nenhuma evidência, nenhum restígio, qualquer tipo de prova que mostre que havia vegetação naquele local antes da construção das nossas obras lá. Então, queremos dizer assim,
Em relação à vegetação, a resolução 237, que ela diz respeito à de construção em lugares para supressão de vegetação, não houve nenhuma supressão, de acordo com o laudo que foi produzido pelo juiz. Nós entendemos que erros acontecem até mesmo por profissionais mais capacitados possíveis, sabe? Então, assim, esse laudo do IBAMA, ele está em desacordo com o laudo do juiz e nós acreditamos que o laudo imparcial produzido por um perito indicado pelo juízo, ele é mais confiável nessa questão. Quanto à resolução 369, é um assunto que eu acho que tem mérito, essa resolução que diz sobre construção em vegetação permanente de uma fixa, e nós, no decorrer dessa mediação, é um assunto que eu quero abordar com o excelentíssimo procurador. E mais uma coisinha que eu queria esclarecer aqui com a Associação dos Banhistas. No laudo que o juiz Viciara produziu, o que ele falou foi o seguinte, que nosso muro de contenção e a nossa rampa de acesso é a única coisa que possibilita o acesso dos banhistas da praia. Então, nós de maneira alguma estamos contra você, de maneira alguma nossas construções prejudicam quaisquer direitos que vocês tenham. Na verdade, o que elas fazem, elas ajudam vocês, elas propiciam vocês para que vocês tenham acesso à praia, que eu acho que é um bem que deve ser desfrutado por toda a sociedade. De maneira alguma, nós queremos restringir quaisquer direitos de vocês. Eu acho que é isso que temos a falar para agora. Mais alguma coisa que Tereza, a senhora, enquanto advogada da associação, como terceiro interessado, até o que foi falado e quais são as suas pretensões, a pretensão da associação nessa situação? Complementando tudo que o presidente acabou falando e levando-se em consideração também todos os argumentos trazidos tanto pelo IBAMA quanto pelo SESC, nós entendemos ambos os lados, mas queremos que os dois vejam do ponto de vista da associação, das pessoas que vão ser atingidas por essas obras. Como já disse o laudo e que está anexado nos autos, já existia um caminho feito justamente pelos moradores, onde foi construída posteriormente a rampa. Então, assim, dizer que o IBAMA vi falar que houve um desmatamento ali, não, a gente vê e viu que não foi exatamente isso que aconteceu. E, na prática, a rampa de acesso feita pelo SESC, ela veio mais para trazer benefícios à população, porque ela trouxe um acesso mais efetivo a um patrimônio que é de todos. Então, houve desvantagens no começo das obras, houve, assim como o presidente falou, porque pesquisando na internet a gente pode ver que traz uma série de transtornos tais obras, inclusive limitando uma faixa da praia para fazer determinada obra. Mas no final, vê-se e viu que ela trouxe enormes benefícios. Então, eu queria que fosse levado em consideração aqui também o efetivo acesso à praia por meio para os cidadãos que ali moram, e não só para os cidadãos, mas também para os turistas que vão ali conhecer a praia e tudo mais. Então, eu queria deixar a reflexão sobre todos esses argumentos e que, como já disse antes, nós entendemos o ponto de vista dos dois, só que vamos colocar primeiro os interesses da coletividade, não é mesmo? Para que possamos, quem sabe, chegar chegar não a um consenso, mas que o caso entre um consenso que venha a beneficiar todas as partes. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, por enquanto não. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar nesse momento? Então,
deixa eu ver se eu entendi a situação. A gente está discutindo aqui 3 pontos, 3 construções, não é isso? A rampa que deu acesso. Antes já existia um caminho, é isso que eu não consigo entender. Já existia um caminho. A gente ficava queimando os pés no caminho. Aí agora ficou melhor, porque a gente tem um caminho para ir, um caminho só, porque era com pedra, era quente do sol, era muito ruim. E aí a gente ficou com acesso complicado durante as obras, ficou. Mas depois se concluiu, a gente, é só flores. Aí agora estão querendo culpar o pessoal do SESC, estão querendo que eles paguem uma multa altíssima, não é isso mesmo? Por causa do benefício que eles trouxeram à população. Cadê a prefeitura que não trouxe isso? E o SESC trouxe e estão querendo achar ruim que o SESC trouxe. Eu fico indignado, né? Não somente querem aplicar a multa, como querem demolir tudo isso que foi construído, o que é inconcebível. Não beneficiaria de modo algum a população. Eu só queria colocar que, como para nós do IBAMA, a área é uma área de preservação permanente, então, tanto esse caminho que já foi construído pelos moradores, como esta rampa que foi construída pelo SESC, sem a devida autorização, são ambas irregulares. Já que, como eu falei, é uma área de preservação permanente, então ela não poderia ter sido construída sem a construção, tanto esse caminho que foi construído pelos moradores, quanto essa questão da rampa que foi construída. Por quê? Porque a rampa, por mais que ela dê acesso à praia, ela é vinculada ao SESC. Logo, ela limita esse livre acesso que é dado ao pessoal. Então, o que a gente está questionando é justamente esse fato de ter sido construído, ter sido feita essa obra, sem ter todo esse aparato de estudo científico, de estudo técnico, dos danos que iam ser causados, dos impactos que iam ser causados, sem ter tido autorização, como o procurador falou, sem ter sido respeitado os requisitos da resolução do CONAMA, a 369 de 2006. Eles não observaram essa resolução, por mais que o SESC seja um órgão que seja de utilidade pública, eles deveriam de fato ter observado todos esses requisitos dessa resolução, como também ter pedido a nossa autorização como órgão, digamos que regulador, para que eles pudessem construir essa obra. Sua licença, doutor. Então, o senhor disse que tanto a rampa que eles fizeram quanto a rampa dos nativos lá eram irregulares. Então o senhor quer que ninguém tenha acesso à praia? Não, não é isso. O que eu quero colocar é que existia uma área de proteção permanente e essa área, enquanto proteção permanente, ela não pode ser violada. Nem por os moradores, nem por esse órgão. Existem outros meios de se ter um acesso em outras localidades, não necessariamente cortar. E mesmo que se fosse feito, que se tivesse tido essa autorização de todo esse estudo, porque a gente adequaria um espaço melhor para que pudesse ser feito, considerando que já se tinha esse livre acesso à praia e que, de certa forma, ele foi infringido pela essa construção do SESC. Olha, eu, como representante do SESC, não tenho uma formação na área jurídica. Mas eu acredito que qualquer legislação editada por IBAMA ou pelo Legislativo, enfim, qualquer normativa, ela tem o objetivo de preservação de algo. Essa resolução, ela tem o objetivo de preservar o meio ambiente. O fato é que o meio ambiente ele foi preservado, tendo em vista que nós não violamos absolutamente em nenhum momento a vegetação daquele lugar. Não se tinha, na verdade, nem se tinha o que se preservar. Já estava deteriorado, a população, enfim, na construção da cidade, no crescimento da cidade, essa vegetação, não tendo atenção do setor público, ela foi se deteriorando e quando chegamos naquele local, não violamos de nenhuma forma o meio ambiente. Então, nos trazer essa responsabilidade não é algo, ao meu ver, racional. Sobretudo, considerando a gravíssima postura que o IBAMA e o Ministério Público querem, que é a multa e, sobretudo, a demolição. Eu só queria deixar claro que essa resolução que eu citei, a 369 de 2006, ela traz a disposição sobre a possibilidade de intervenção ou supressão da área de preservação permanente.
não necessariamente a regulação de qualquer área de preservação de vegetação ambiental. Ela é direcionada justamente a essa área de prevenção permanente, e aquela área onde foi construído o SESC, pelos registros do IBAMA, é uma área de preservação permanente. No caso, o senhor quer dizer a área onde foi construída a rampa. Onde foi feita toda essa construção do prédio. Porque no caso, me corrija se eu estiver errado, mas vocês falaram que somente a rampa, como aqui nos autos, que somente a rampa foi construída em área de preservação permanente. O resto das construções foram... Mas a rampa é vinculada ao prédio. Se ela é vinculada, provavelmente os terrenos devem ter sido atingidos por isso. Então, o próprio terreno do SESC e o terreno de preservação permanente. Se você me permite, deixa eu te explicar como é que é a disposição física do prédio. A gente tem essas duas construções, no caso que são a parede de enrocamento e o muro de contenção, e dessas duas construções, da construção principal do prédio SESC, sai uma rampa. Essa área que está essas duas construções, a construção principal do SESC, só para te esclarecer melhor, o que acontece é que essas duas construções, o que o IBAMA legalmente alegou foi que elas estavam em área de vegetação que foi devassada para que fosse construído essas construções. A única coisa que está na praia em si, que é a área de preservação permanente, é a rampa. Então, assim, no caso que... eu só queria saber se o senhor concorda com... Se eu entender, se eu concordo, se o senhor acha ainda que essas duas construções, elas ainda estão ferindo a vegetação de alguma forma? Sim, porque elas foram construídas sem a nossa autorização, sem um estudo de caso dos impactos que poderiam ser causados. Então, ambas as construções, tanto aqui em Dade, a área de preservação permanente, quanto a outra, foi construída sem a nossa autorização. Certo. Mas, no caso, as duas construções que estão fora da praia, elas não precisariam de licenciamento do IBAMA. Elas precisariam de licenciamento somente do SENASC, que a gente conseguiu. O que a resolução 237 diz é que, caso seja construído em área de vegetação específica, no caso, eu não sei a diferenciação técnica que vocês fazem, mas em uma área de vegetação específica, se fosse construída lá, precisaria da permissão do IBAMA. O que o laudo judicial trouxe foi que não havia vegetação nenhuma, não havia nenhum resquício de que houvesse vegetação antes. E acho que a própria testemunha dos banhistas aqui, que não são partes somente interessadas no processo, não são partes a meu favor nem a seu favor, eles provam que realmente não existia vegetação lá. Então, assim, a única coisa que eu acho que, no caso, o senhor sentiria ainda que estaria ofendido, seria o impedimento da resolução 369, que é da área de proteção permanente, que seria só da rampa. Embora se tenha esse laudo que foi constatado aos autos pelo judiciário, a gente tem um auto de infração que ele atesta que foi feito a construção numa área de duna em que se tinha uma vegetação que se fixava aquela duna. Então, para ter sido construída ali, essa vegetação teve que ter sido retirada. É tanto que eles fizeram toda a parte do... eu esqueci o nome agora, que é a parte que você faz com as pedras, o nome técnico. Enrocamento, justamente. Para poder ser feito o enrocamento, para poder ter sido a construção, eles deveriam ter desmatado, tirado essa vegetação que fixava aquela duna para poder construir o prédio ali. Mas, senhor Luan, não há nenhuma prova de que houve vegetação. Nenhuma prova. O nosso laudo de infração, ele atesta isso, e o laudo que foi atestado aos atos, ele fundamenta a falta de fotos que comprovem que existiam de fato uma vegetação ali. Então, vamos... Pode falar, senhor. Não, é que, o que o auto de infração do IBAMA diz é que houve construção em uma área de vegetação, mas não havia nenhum conhecimento de que havia vegetação antes. O que aconteceu foi que houve uma suposição de que haveria. Mas aí, quem diz que não haveria, o que haveria é o laudo que foi feito pelo judiciário. O nosso auto de infração ainda atesta isso. Mas o laudo de infração não traz nenhuma prova de que foi isso. Ele não traz nenhuma prova. Ele não diz havia vegetação ali. Ele não traz nenhuma prova de que havia vegetação ali. Nada. Só uma dúvida aqui que surgiu. O senhor tem esse auto de infração aí?
a parte ou o que diz para a gente esclarecer o que realmente nos autos diz? deve ter Sim, os considerado depois. autos. Se a senhora me permitir um momento para ver se eu localizo os autos do processo. Por enquanto, Tereza pode falar. Eu só queria salientar que nós entendemos a parte do IBAMA em defender o meio ambiente e tudo mais, só que os argumentos deles se baseiam principalmente em um laudo próprio, que é contrário totalmente ao laudo judicial que está Mas é postado que aos nós autos. somos o órgão oficial responsável por isso. Sim, só deixa ela concluir e depois. Então, assim, esse laudo, obviamente, feito por não a entidade, mas provavelmente algum órgão vinculado ao IBAMA. Então, assim, na minha opinião, não é um laudo imparcial, como temos o laudo feito pelo judiciário que está acostado aos autos. Mas um laudo que tecnicamente vai favorecer ao IBAMA, mostrando que eles têm todos os direitos possíveis, principalmente de cobrar as multas que eles tanto defendem, e principalmente a demolição de uma obra extremamente necessária, não é verdade? Então, assim, eu peço pelo menos que o doutor Luan, ele tenha um pouco de bom senso para que pelo menos tente ver que as obras, elas beneficiam sim a população e que naquela parte ali onde foi construída a rampa, onde foi construída aquela área de contenção, que futuramente aquilo ali vai ser muito importante devido a todas as mudanças do meio ambiente, etc., que beneficiam sim a população e que a demolição seria uma crueldade totalmente à população que ali vive. Como o representante do SESC e o advogado também salientaram, e como a gente comprova da situação fática, porque principalmente o presidente que está lá sempre defendendo as pessoas a que ele representa, a gente vê que naquela área onde foi construída a rampa não existia nenhuma vegetação nativa. Então não faz sentido eles brigarem e quererem tanto demolir como aplicar uma multa tão exorbitante, pelo que eu vi nos autos, por uma coisa que, enfim, que a gente vê que não condiz com a realidade. Então eles deveriam pegar, por exemplo, o laudo do judiciário e ler com mais calma para ver o que realmente foi colocado pelo judiciário e que principalmente atesta a imparcialidade da situação fática. O senhor Rick agora. Depois a gente ouve Rick, depois Marcos. E eu queria esclarecer também um ponto que eu achei que eu estava fazendo. Aí a doutora Bruna, depois volta para o doutor Eduardo e assim a gente vai seguir para manter uma ordem. Ok, muito obrigado. Eu queria saber do doutor Luan se ele já tomou banho na praia de Ibarana, porque eu acho complicado, porque vocês se apoiam num lado e tudo mais, e eu respeito demais a atuação do IBAMA, é extremamente necessária, mas qual o próprio maior do que os banhistas, do que nós estamos aqui, que estamos constantemente na praia, e dizer que aquela área não tinha vegetação, não tinha vegetação nativa, tinha um mato, tinha essas coisas, mas não tem nada demais. Outra coisa que eu me preocupo também é porque estão querendo demolir, e eu acho que muito mais danoso do que construir depois de construir, que segundo vocês, como vocês estão dizendo, essa construção já prejudicou o meio ambiente.
quão mais danoso será se vocês demolirem, né, também, porque vai ter, pelo menos, se fez algum mal, pelo menos a gente tira algum proveito, mas se demolir, nem a gente tira proveito, o meio ambiente já vai ter tido problemas, já vai ter prejudicado a situação do meio ambiente lá, e aí vai ficar nessa, a gente não vai ter aproveitado nada, vocês vão ter ganhado o dinheiro da multa, e é isso. Eu queria deixar claro a minha indignação. O meu adendo é exatamente nessa perspectiva que foi falada por Tereza e por Rick, que salientaram as benesses que foram trazidas pela atuação do SESC e também atentando muito pelo que o laudo requerido pelo Judiciário diz. No que tem no laudo especificamente, nós não construímos em um ambiente que tinha vegetação. Por consequência, não trouxemos nenhum dano para aquele terreno. Então, diante disso, eu queria perguntar ao Ministério Público e queria perguntar também ao IBAMA se eles insistem nessa proposta que é extremamente racional, insensata, de querer demolir tudo e aplicar essa multa exorbitante para uma instituição que tem tanta importância para a sociedade. Então, meu adendo é exclusivamente uma pergunta. Continuar querendo isto, sabendo de todos os benefícios que pessoas que têm a capacidade de falar, porque estão lá todo dia utilizando aquela praia, estão falando, não tem absolutamente nenhuma proporcionalidade continuar com essa proposta inicial de demolição e dessa multa exorbitante. E é com isso que eu queria que a doutora mediadora repassasse para eles, para ver se realmente, depois de tudo isso conversado, não poderia se amenizar essa discussão, fazendo com que o SESC e a população não fosse prejudicado. Eu, enquanto representante do Ministério Público Federal, primeiro eu queria esclarecer o que foi dito no início pelo senhor Rick, de que o Ministério Público, enquanto guardião da legalidade, estaria agindo contra a população. Então, o Ministério Público, ele, enquanto guardião da legalidade, ele deve agir de acordo com a lei. E a lei, ela atribui essa competência para o IBAMA de fiscalizar o meio ambiente, as construções também que possam interferir no meio ambiente. E o IBAMA, com essa competência, ele fez esse auto de infração, que o senhor Luan já falou, e nesse auto de infração foi atestado que as obras seriam irregulares com o meio ambiente, e por isso eles aplicaram essa multa. Mas o judiciário, com toda a competência também que eles têm de produção de prova, enquanto o juiz não se acha convencido dos fatos, ele também pediu para produzir um laudo. E um laudo não é melhor do que o outro, os dois são produzidos por pessoas competentes, e o laudo do judiciário, ele verificou que realmente na área não tinha vegetação anteriormente. E isso, vocês já disseram, já foi atestado pelos banhistas. E nessa discussão toda de auto-infração, de construção, e os banhistas já dizendo que já se beneficiaram disso, que por mais que a obra tenha sido prejudicial no início, eles estão se beneficiando. Talvez fosse melhor para a situação que o IBAMA ele pudesse realizar esse estudo no local sem a demolição e talvez sem a aplicação da multa, e o IBAMA fizesse esse estudo no local para poder ver os reais impactos que essa obra teve e ver como o SESC poderia contribuir, mantendo a construção, contribuir para o meio ambiente, para os próprios banhistas do local de outra forma, sem ser com a multa. É um pouco longo aqui, se você me permite ler. O único lugar onde o IBAMA ele traz sobre vegetação sendo danificada é nos pedidos. Ele fala que teve desmatamento de 0,1443 hectares de vegetação fixadora. Porém, quando nos autos ele trata dos autos de infração, ele diz o seguinte: o Ministério Público Federal lastreia sua ação em 3 autos de infração lavrados pelo IBAMA.
alega que a tarefa fiscalizatória do IBAMA não pode ser obstruída e que não se deve confundir competência ambiental para o licenciamento e a competência para exercer o poder de polícia administrativa. Defende que o IBAMA é plenamente competente para promover a fiscalização e elaborar o respectivo auto de infração. Complementa que a Lei 6.938, embora com dispositivos revogados por outra lei, aplica-se às autuações desencadeadas no presente feito, pois se reporta no ano de 2008, sendo, portanto, o IBAMA agindo corretamente na fiscalização das construções que culminaram com a lavratura dos autos de infração, objeto das anulatórias conexas da presente ação coletiva. Afirma outro sim, em relação ao muro de contenção, que independentemente das conclusões a que chegou ao laudo técnico, o SESC, como responsável pela área, tinha o dever de reparar o dano ambiental e de não gerar mais dano algum. Rebate as conclusões do laudo quanto à construção da rampa de acesso à praia, assinalando que a área em que se realizou a obra é de preservação permanente, insuscetível, pois, de qualquer edificação. Quarto ponto. E por fim, adverte que a despeito do SEMAC ter licenciado a obra de construção de parede de enrocamento, a resolução do CONAMA exige autorização do IBAMA para supressão de vegetação, daí o SESC ter cometido infração ambiental. Como a gente pode ver aqui nos autos de infração, em momento nenhum ele falou qualquer tipo de prova ou qualquer tipo de supressão de vegetação. E é importante analisar que aqui a própria parte contrária diz que, em relação ao muro de contenção, independentemente das conclusões a que chegou ao laudo técnico, o SESC, como responsável pela área, tinha o dever de reparar o dano ambiental e de não gerar mais dano algum. Então aqui, ele meio que reconhece que o laudo técnico chegou a conclusões diferentes do laudo produzido pelo IBAMA. Então acho que fica bem claro que em nenhum momento os autos de infração eles trouxeram prova alguma de que houve devassamento de vegetação. Novamente, todo respeito ao trabalho de vocês, eu sei que vocês são profissionais muito bem capacitados para exercer essa função, mas como disse antes, também são sujeitos a erros. Eu acho que nesse ponto específico, talvez vocês tenham agido com base em denúncia de alguém que houve vegetação ou alguma coisa assim, porque realmente a tarefa fiscalizatória de vocês é essa. Vocês não têm como conhecer toda a área de vegetação que existe no Estado. É impossível isso. Então, assim, vocês talvez tiveram uma denúncia e foram averiguar e foram agir com base nessa denúncia. Mas acho que aqui, pelo próprio testemunho dos banhistas, acho que ficou cabalmente comprovado que essa vegetação não existia naquele local antes. O que nós temos para nos basear, no caso, seria o laudo técnico que foi feito pelo IBAMA, e o laudo técnico falou que houve esse desmatamento, mas como os próprios banhistas, que agora falaram, o presidente falou, não houve nenhum desmatamento, a área não era utilizada, apesar do laudo técnico do IBAMA falar isso, mas há outro laudo que não fala, a gente reconhece isso. Então, a partir de todos esses argumentos aqui, eu acho que, como bem disse a doutora Bruna e o doutor Eduardo, eu acho que o mais sensato a se fazer seria, no caso, um terceiro laudo, não é verdade? Porque aí nós constataríamos realmente o que Bruna disse, os impactos que poderiam ocasionar essas obras, e principalmente o que a gente estava rebatendo aqui várias vezes, que é as vantagens que as obras trouxeram para toda a população. Dito isso, acho que o mais interessante é que esse laudo seja somente, porque se tiver alguma ilegalidade, que seja somente para questão de multa e não para demolir a construção, porque demolir, acho que todos aqui podemos concordar, que só pode ser pior para todo mundo. Exatamente. Pior para o meio ambiente, pior para o SESC, que vai ter que investir muito dinheiro nessas obras, pior para os banhistas que têm um acesso para a praia melhor, menos precário e vão ficar sem. Acho que o interesse de todo mundo aqui é que não seja demolido, porque só pode piorar a situação. Exatamente. Como terceiros interessados e aqueles que estão realmente ligados diretamente a tudo que está acontecendo aqui, eu acho que o melhor a se fazer seria isso. Eu não sei se as partes vão concordar com a gente e eu tudo concordo mais. sobre o terceiro laudo. Eu acho que como o IBAMA só tinha o auto de infração, teve o auto de infração que está aqui no...
Eu só gostaria de esclarecer aqui que o laudo, segundo laudo feito, foi feito pelo juízo. Então, é um laudo totalmente imparcial entre as partes. Eu só gostaria de esclarecer isso para a gente dar continuidade ao discurso. Eu estou vendo que o debate está sendo muito produtivo. Só que eu queria ver se nessa situação vocês conseguem propor uma coisa para solucionar esse conflito. Pelo que eu vi, todo mundo está aqui com o mesmo objetivo, todo mundo quer solucionar, até porque se for judicializado vai ter uma maior lentidão e todo mundo quer a mesma coisa, a preservação do meio ambiente, a garantia de direitos que os cidadãos que estão ali têm. Então seria muito interessante a gente chegar a um consenso. Pelo que eu estou vendo até aqui, vamos ver se eu entendi certo, o problema está voltado no dano causado, o possível dano causado às dunas e ao meio ambiente e o possível dano que vai causar caso essa obra seja retirada. Então, as partes têm alguma sugestão que possa haver tanto a preservação, a restauração, se houve realmente dano, ou a garantia dos direitos das pessoas que estão ali, ou que não é possível fazer esse acordo, alguma coisa do tipo. Eu gostaria mais de ouvir nesse sentido. Eu já vi os pontos que realmente são incontroversos aqui, os pontos, essa divergência, se houve ou não, o dano, que também parece ser bem importante para o senhor do IBAMA, para o Instituto, e também as pessoas que estão ali, né, então, que querem ter acesso a essa passagem, ter acesso a esse lugar. E eu também percebo que o SESC até agora se mostra muito solícito a continuar beneficiando, ajudando. Será possível alguma? Considerando o que já foi dito aqui pela Associação dos Banhistas, eu devo admitir que de fato para ele se tornou importante a presença do SESC lá. Então, provavelmente a demolição do prédio não seria algo, digamos que benéfico para a população. Embora eu tenha que reconhecer que a Constituição lá traz que o meio ambiente deve ser preservado tanto para presentes e futuras gerações, eu poderia propor, já que a gente não pode abrir mão da multa pelo fato de ter sido feito sem autorização do IBAMA, eu queria propor, eu acho que eu poderia propor quanto preposto do IBAMA, que se faça um investimento em um reflorestamento de uma área equivalente à que foi desmatada durante essa construção. Então, nós manteríamos aquele prédio que já está concluso e o SESC seria responsável por trazer o reflorestamento a uma área que seria direcionada equivalente ao tamanho daquela área que foi desmatada. Isso em outro lugar, no mesmo lugar? Aí teria que se fazer um estudo para ver uma área que seja equivalente e que possa receber esse reflorestamento. Pode falar o seu Rick, depois Eduardo. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, doutor. Acho que realmente estamos caminhando para algum lugar agora. Uma coisa que eu gostaria de deixar na roda aqui, para que nessa discussão resolutiva que nós estamos tendo, nós também temos isso em mente, que se também, atrelada a essa zona de reflorestamento que o pessoal do SESC vai proporcionar, é interessante também lembrar que nós, da associação, não temos nada a ver e, ao mesmo tempo, nós temos tudo a ver com essa demanda. Então, nós não entramos com a demanda, mas também nós somos, dessa mesa aqui, nós somos os que estão diretamente ligados ao que vai ser decidido aqui. Então, para o SESC pode ser uma questão de investimento, de lucro, de não sei o quê, de canetado. Para o IBAMA pode ser uma questão de meio ambiente e de burocracia e de legislação. Mas para nós banhistas é nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que além desse reflorestamento que eles vão ter que proporcionar, acho que é interessante também, e aí nós queremos ouvir do SESC, alguma iniciativa, alguma ação em relação aos banhistas, em relação aos nativos, talvez uma quadra, alguma coisa que seja para os nativos, para que nós também tenhamos ainda mais proveito dessa obra, porque se houve um dano ambiental, nós somos os primeiros a sentir, e se não houve,
a demolição, o estancamento da situação também tem muito a nos prejudicar. Então era só isso que eu gostaria de trazer aqui à mesa, porque também vocês não podem resolver entre vocês, entre não pagar multa ou entre reflorestar somente, sem pensar também nos banhistas. Eu concordo com ambas as partes. O SESC concorda com a possibilidade de fazer um novo laudo técnico na direção, talvez, de um futuro. Não é que nós temos alguma responsabilidade em relação àquela vegetação, porque ela não existia. Mas se por acaso não tivesse tido a expansão da cidade e as pessoas não tivessem deteriorado aquela vegetação, seria algo ideal. Então, com base nisso, e tendo em consideração que nós estamos utilizando aquele terreno, nós concordamos com o laudo técnico para avaliar a possibilidade de reflorestamento, alguma benesse para a sociedade, tendo em vista que o SESC ele tem essa incumbência, né, de sempre estar atuando em prol da sociedade, mas para haver essa concordância do SESC, é importante que o IBAMA se comprometa a desistir tanto da demolição quanto da multa, sobretudo porque nós não tivemos absolutamente, repito, já vim reiterando isso durante toda essa audiência de mediação, nós não tivemos absolutamente nenhuma responsabilidade para qualquer deterioração do meio ambiente, tendo em vista que quando nós construímos não se tinha nenhuma vegetação. Então, concordo com o laudo técnico, concordo com a atuação do SESC em prol da sociedade e do meio ambiente, com possível reflorestamento, mas a multa e a demolição, ela deve ter uma desistência tanto do IBAMA como do Ministério Público. Só uma dúvida que eu estou tendo aqui, eu vi que foi sugerido esse terceiro laudo. Quem arcaria com esse custo dessa análise? Eu queria manifestar sobre isso, inclusive, também. Você me permite? Com certeza. Embora eu acho que a ideia do terceiro laudo seja muito positiva, a gente tem que entender que um terceiro laudo ele implicaria em não resolução do processo. Então, assim, a gente veio aqui com o objetivo de fazer mediação, a gente está aqui 1 hora já conversando, tentando discutir. Acho que a gente fez grande avanço aqui, grande avanço. E assim, eu sinto que você pedir um novo laudo seria jogar todo esse tempo que a gente passou aqui fora, toda a dança que a gente jogou fora, para continuar com um processo judicial que ninguém sabe quanto tempo dura, porque a gente sabe que no nosso Brasil, no nosso país, os processos judiciais eles duram bastante tempo. Então, assim, como a própria conciliadora ressaltou, o laudo feito pelo juiz, ele foi um laudo imparcial, feito de ofício pelo juiz, nenhuma das partes requisitou, foi um período indicado pelo juiz. E assim, essa questão da dúvida, se o IBAMA puder concordar comigo nesse aspecto, se não, tudo bem. Essa questão da dúvida, eu acho que quando há dúvida, a gente deve confiar na parte mais imparcial. Então, acho que nesse caso, a gente poderia aqui reconhecer a validade do laudo técnico-judicial. Eu queria saber que a parte responde isso. Eu acho que a gente não poderia considerar um em detrimento do outro, já que o nosso é uma contratação e ele é feito por um auditor fiscal e tem toda essa regulamentação. Eu acho que são duas posições e o que eu posso propor é justamente o que já foi colocado. Eu não posso abrir mão de uma multa pelo fato de, aos nossos olhos, ter sido uma infração, mas eu posso concordar que o que seria pago nessa multa, ou até um pouco menos, seja revertido nessa questão do reflorestamento em uma outra área equivalente à que foi ocupada pelo SESC. Então, no caso do valor da multa, você preferia que fosse usado para o reflorestamento? Seria Entendo. O dinheiro que seria pago no caso da multa seria revertido ao reflorestamento. Então, no caso, vocês também veem que, feito isso, não seria necessário fazer um terceiro laudo? Eu não acho necessário, porque seria uma nova problemática. E os senhores achariam que seria necessário um terceiro laudo com essa tipo de resolução que a gente está propondo aqui? Eu sugeri o terceiro laudo justamente pela falta de consenso de ambas as partes. Então, assim, como eu ressaltei até no começo, o laudo judiciário,
em minha visão, é um laudo imparcial, totalmente imparcial. Então, assim, se ambos concordam em não fazer o terceiro laudo e chegando a um consenso do que seja melhor, não só para vocês dois, mas principalmente para aqueles que vão ser diretamente atingidos, eu acho mais do que justo não ter um terceiro laudo. Mas assim, levem em consideração que a gente aqui vai ser atingido. Então assim, o que ficar bom para vocês deve ficar bom para a gente também. Como terceiro interessado, mesmo a gente não sendo parte. Então assim, o que a gente quer aqui é chegar numa conclusão que seja melhor para todo mundo. Então, Só Eduardo. Não, eu só queria falar que, como o representante do Banhista falou, que a rampa está dando acesso à praia, a destruição, a demolição dessa construção não seria bom, né? E eu acho que a multa que nós não queremos desistir dela, seria bom tanto para o meio ambiente quanto para os banhistas esse reflorestamento, a multa ser utilizada para esse reflorestamento. Só isso que eu queria. Então deixa eu ver só se eu entendi. Então a gente desiste agora do terceiro laudo, não é mais pauta, e volta para o caso. Aqui agora o que eu estou vendo já sanou o fato da demolição. É isso mesmo que eu entendi. O ponto que a gente está controvérsia, aliás, que está em pauta é o valor da multa e o destino. Seria isso? Valor, não Se terá multa ou não terá multa, se tem um valor e a destinação, é isso? Então vamos lá, doutor Eduardo. O que eu quero propor é o seguinte: o SESC ele reconhece totalmente a infração da resolução 369, que é sobre construir área de preservação permanente sem autorização. Não houve nenhum dano à vegetação, como o pessoal aqui atestou, porém era praia, certo? A rampa específica, as outras duas construções não foram na praia, mas a gente reconhece que na praia a gente devia ter pedido autorização de vocês antes, mesmo que fosse só para vocês falarem que tá ok, certo? Quanto à vegetação, como eu já repeti aqui várias vezes, vou ter que me repetir de novo, eu acho que o laudo, tanto o testemunho dos banhistas que estavam lá, que não tem nenhum motivo para mentir, quanto o laudo judicial nomeado por um perito, um perito nomeado pelo juiz, eles deixam bem claro que não havia vegetação. Porém, eu acho que é o seguinte: para beneficiar todos e para sanar, porque sua preocupação justamente, eu entendo que sua preocupação não é com o dinheiro, sua preocupação é com a preservação do meio ambiente. Eu entendo que a preocupação de vocês é justamente como algo que vai dar benefício a vocês. Então, o que eu proponho, para a gente resolver a situação, é que a gente construa, o SESC se responsabilize por construir, no caso não construir, mas por revitalizar ou realizar replantio em uma área de tamanho equivalente ao tamanho da construção do SESC, que seja próxima, mais próximo possível, de acordo com a avaliação do IBAMA, à área dos banhistas. Porque com essa revitalização ou com esse reflorestamento, que ficar mais adequado de acordo com as condições ambientais, o SESC vai poder abrir um parque permanente, a gente vai gerir, vai cuidar de tudo direitinho, um parque permanente de preservação ambiental, área de preservação ambiental, para beneficiar a comunidade da Associação dos Banhistas, toda a comunidade em volta, do mesmo tamanho. O que o IBAMA e o Ministério Público acham disso? Inclusive, eu acho muito mais interessante o SESC ficar com essa responsabilidade de replantio futura do que ter a aplicação da multa e o próprio IBAMA, o Ministério Público, converter essa pecúnia em reflorestamento e replantio. Eu acho que o SESC tem esse papel social, tem essa competência, tem essa capacidade de fazer, de levar esse benefício para a sociedade. No caso, não teria multa, o valor seria todo usado para... o valor correspondente seria gerido por nós. Não correspondente porque a gente não delimitou um valor específico aqui, mas a gente usaria o valor que vocês julgassem necessário para revitalizar uma área ambiental ou para realizar um replantio, não como punição, porque em momento algum nós danificamos vegetação nenhuma, mas como parte do papel do SESC
que é contribuir com a sociedade, contribuir com a preservação do meio ambiente e até para, no caso, para dar um pouco de retorno ao fato de a gente ter respeito à autoridade de vocês para construir a rampa na praia. Exatamente, é muito bom chamar a atenção a esse não como punição, exatamente para a preservação da moral da instituição que tanto prestou para a sociedade. Eu concordo com o posicionamento na questão de se realmente haver esse reflorestamento numa área determinada e que o SESC se torne responsável por gerir todo esse... Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela quer falar. Eu também concordo, porque até essa construção do parque iria beneficiar muito, como você disse, a população, tanto em termos de qualidade de vida, porque elas teriam a disponibilidade delas um parque para elas poderem caminhar, tudo. E seria muito melhor também do que tirar o que já foi construído, também está beneficiando, e a multa. Então, eu também concordo com isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente agora chegou a um possível consenso. É isso? Isso é muito. O que seria? Não existiria multa, existiria uma atuação do SESC para implantar um parque ecologicamente correto, de preservação ambiental, e que ele geriria esse lugar permanentemente. Eu só tenho duas dúvidas sobre isso. Onde ia ser o lugar, quem ia arcar com a despesa do lugar, seria já de uma reserva ali perto, ali próximo, concedida pelo IBAMA, analisado que precisa de uma análise? Como propus, no caso seria para o IBAMA fazer uma análise de todas as áreas mais próximas da associação dos banhistas, e onde ele achar uma área adequada que possa ser ou revitalizada ou replantada, ele nos permita construir ali. No caso, seria uma área que o IBAMA ia ceder ou vocês iam comprar? Minha dúvida é essa. É porque assim, a gente não tem poder de remover a propriedade privada de alguém. Então, no caso, não teria como a gente comprar porque a pessoa poderia não querer vender, sabe? Então, assim, teria que ser uma área que pertenceria à União e mas a gente compraria da União, não seria doada. A gente compraria a área pelo valor de mercado estipulado. Que tenha sido danificado ou que... Passado recentemente por um desmatamento. Por exemplo. Legal, entendi. E outra coisa que a gente precisa esclarecer é o investimento do IBAMA, do SESC para isso. Vocês vão limitar quanto ele deve, no mínimo, investir nisso? Acho que deve ser interessante analisar. O IBAMA iria fazer um estudo para ver o local que seria propício e fazer um cálculo do valor necessário para revitalizar. Isso. Caso ele deixe para fazer esse estudo posteriormente, a gente não vai chegar num acordo hoje, eu gostaria de dizer, pelo fato de que caso ele faça essa análise, vai ter um estudo e vai ser outro fato a ser analisado. Um exemplo, se o SESC concorda ou não com esse valor, então seria interessante, acredito que tem uma meta, vocês, se não gastam, sim, pode falar. Eu acho que também é interessante a gente chegar também a um prazo, porque também nós não podemos prometer aqui os mundos e fundos e isso ser uma medida para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Acho que é interessante a gente deixar estipulado, reduzir a termo, não sei, deixar estipulado um prazo para a realização desse parque ecológico, dessa revitalização, dessa iniciativa do SESC, que é louvável. Eu acho que nós da associação saímos aqui rejuvenescidos, muito felizes mesmo de sermos ouvidos, porque até então a gente não se sentia ouvido nessa situação em que nós somos os mais atingidos. Então, mas eu só gostaria de realmente fazer essa consideração. Acho que é importante a gente estipular um prazo e tudo mais, e entre vocês estipularem um valor e tudo mais. Eu não sei se isso é necessário a gente sair daqui com esses dados, mas eu acho que é importante a gente definir. Então vamos lá, só esclarecendo que caso vocês desejem chegar a um acordo hoje, isso é essencial. Se sim, a gente tem 3 pontos a discutir. Seria o prazo, muito interessante proposto, eu não sei se vocês concordam, analisar o prazo, o valor que seria do investimento e o lugar. Pelo que eu entendi, o IBAMA ficaria responsável de indicar o lugar.
E o valor precisa, então no caso o lugar já está acordado, e IBAMA vai analisar, precisa ver o prazo e o valor. Eu acho que a gente pode estabelecer, no auto-infração que já está lavrado, se tem uma multa estabelecida. Então, em acordo com o IBAMA, eu queria que nós acordássemos que o valor de replantio que a gente vai ter de gastos nesse replantio, nesse reflorestamento, ele não ultrapassa aquilo que está na multa. Você pode colocar como... Pode ser menos, mas não pode ultrapassar. O que foi da multa que foi colocado na aplicação. Mas eu também acho um pouco problemático essa questão de tempo, porque a gente não sabe ainda como... Não. Pode ser estabelecido. É muito... Eu não sou especialista na área, mas eu acho que o Dr. Luan vai concordar que é muito relativo o tipo de revitalização que você precisa fazer para cada tipo de área, entendeu? Área de pântano, área de, sabe? Uma coisa é você plantar uma árvore, outra coisa é você resgatar uma área que está muito danificada. Porém, o que eu acho é que é o seguinte, acho que existe um limite máximo, sabe? De tempo até para as áreas mais difíceis. Acho que o Dr. Luan tem uma ideia até melhor que eu do limite máximo que seria. E eu achei que a associação dos banhistas, eles não querem um parque para eles pessoas, eles estão querendo um parque para a comunidade, né? Para os seus filhos, seus netos. Então, eu acho, e o Dr. Luan me corrija se eu estiver errado, mas esse é o meu chute, que um prazo de 20 a 30 anos para revitalizar uma área. Eu acho que o mais importante, na verdade, nesse momento seria a gente estipular um prazo para início. Para início. E aí, o tempo da obra aí ficaria... O que eu posso me posicionar é porque, não sei se é conhecimento de todos, mas o estudo de impacto ambiental, ele envolve vários técnicos específicos, em áreas específicas. Então, a gente poderia produzir esse estudo desse reflorestamento, dessa revitalização desse lugar. E esse estudo é que direcionaria o local, quanto mais ou menos seria gasto e justamente a quantidade de tempo que seria necessário para se construir. Então a gente pode estabelecer que esse reflorestamento ele deve se iniciar a determinado período após a finalização do estudo. Poderia também estabelecer um tempo para a realização do estudo, até porque o estudo não seria realizado indefinidamente. Sim, perfeitamente. Quanto tempo, assim, vocês acham? Considerando, como eu falei, que são vários técnicos de várias áreas específicas, eu queria em torno de 45 a 60 dias. O SESC propõe que esse reflorestamento ele se inicie 3 meses depois. Até porque a gente tem que analisar como que vai dispor dos custos. Fazer contratação. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. A gente teria um prazo de estudo entre 45 e 60 dias. Depois desse estudo, o SESC teria o prazo de até 3 meses para iniciar essa obra. O valor não pode ultrapassar o valor que foi estipulado no auto de infração. O lugar será dito pelo SESC, pelo IBAMA. Então, haverá uma fiscalização do IBAMA, já que o lugar é dele a longo prazo, alguma coisa. Mas no caso, o SESC compraria o lugar. Mas, como sendo uma O área, IBAMA, no caso. como sendo uma área de reflorestamento e constantemente de preservação ambiental, eles teriam que se propor também que a gente fizesse essa fiscalização. Fiscalização normal. Em relação a qualquer área. Teria algum relatório por tempo, alguma coisa assim, para... No caso, seria o que a gente disponibiliza é fazer a fiscalização normal, que eles fazem qualquer. Seria uma atividade administrativa do próprio IBAMA, que eu acho que não... Não qualquer condição especial. Exato. Então, a gente chegou a um acordo, é isso, gente? Então, eu vou reduzir isso a termo, todo mundo vai assinar agora. Eu agradeço imensamente a vocês, porque foi tão produtivo, a gente conseguiu, enfim, mostrar os pontos, ver o que é realmente interessante no grupo, neste grupo, no conjunto, que é realmente
importante para a sociedade ver a disponibilidade do MPF, do IBAMA, do SESC, da associação. Agradeço, porque isso é o que faz vocês que fizeram a mediação e não eu. Então, isso é muito importante, a participação de vocês. Eu agradeço e eu vou reduzir a termo agora. Obrigada.